Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui para fazer mais uma sessão que vai corresponder à playlist onde eu venho pouco a pouco me encaminhando para um aprofundamento referente à clínica da psicose, tá? Mas antes eu venho falando de conceitos básicos, né? Venho fundamentando aí com premissas básicas da psicanálise que de repente é importante trazer, porque quando chegar no momento mais aprofundado da temática referente à clínica da psicose, eu posso vir a precisar desses conceitos, de conceitos básicos, né? Que daí então eu já venho explorando aqui para que vocês possam tomar o conhecimento, né, pelo menos básico desses conceitos. E aí vale salientar, né, que por que eu sou tão minucioso, né, e tão básico no que diz respeito à psicanálise. Porque eu falo para o público que de fato, sabe, está começando a estudar agora, né, está entrando na faculdade de psicologia agora, né, profissionais que de repente não têm um conhecimento mais aprofundado da psicanálise, está buscando esse conhecimento agora, né? Então eu falo mesmo para esse público, eu não falo para públicos, né, que já estão aí bem avançados no que diz respeito à psicanálise, inclusive com um aprofundamento até mais significativo do que o meu, né? Eu sou, costumo dizer, estudante de psicanálise. Eu não sou psicanalista, eu não sou analista, tá? Eu sou psicólogo que trabalho com abordagem analítica e muito curioso e cada vez mais curioso pela psicanálise. Então eu compartilho, né, os meus aprofundamentos aqui com vocês, tá bom? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o masoquismo, né? Para quem vem acompanhando essa playlist, o link dela vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Eu venho falando aí, né, das estruturas. Já falei aqui da estrutura neurótica, né? Comecei a falar da estrutura perversa e aí adentrei na questão do sadismo e do masoquismo e prometi para vocês que iria trazer uma elucidação básica com relação a isso, pelo menos para que vocês possam ter um conhecimento básico com relação a esses conceitos, né? Para daí então depois partir para a estrutura psicótica e daí então partir para a clínica da psicose, né? Mas, gente, falando do masoquismo, né? Quando a gente se depara com esse tema na psicanálise, a gente vai encontrar aí, de fato, uma complexidade com relação a isso, que vai passar por muitas discussões ao longo das obras de Freud, ao longo das obras de Lacan, né? E são discussões que giram em torno do sofrimento, giram em torno do prazer, giram em torno da culpa, giram em torno do desejo inconsciente, né? Então, Freud, ele foi o primeiro a falar de modo mais sistemático do masoquismo. E ele, de fato, o vê como uma busca mesmo, sabe? Por parte do sujeito, de modo inconsciente, né? Esse sujeito busca situações em que, de fato, ele possa experimentar algum tipo de sofrimento, né? Sendo a dor física, sendo a dor emocional, que acaba sendo transformada em uma espécie de prazer. Então, com o passar do tempo, outros psicanalistas, como Lacan, também exploraram, elaboraram, né, escritos, falas, elucidações sobre o masoquismo, oferecendo aí, de fato, uma interpretação mais ampla. Mas vamos lá, Freud, ele identifica 3 formas de masoquismo. Quando a gente se debruça sobre as obras de Freud, a gente vai ter um entendimento de que ele vai identificar 3 formas de masoquismo. Primeiro, o masoquismo erógeno, tá? Então, a que ele se refere
né? Quando ele fala desse masoquismo erógeno, desse masoquismo primário, né? Ele traz aí a base de todos os outros tipos de masoquismos, né? E está aí de modo muito significativo ligado a uma experiência física, sabe? Do prazer na dor. Então, Freud ele sugere que inclusive é até uma parte, sabe, do que há de ser o desenvolvimento sexual infantil, onde dor e prazer, né, ainda não são ali totalmente diferenciados, entende? E aí, gente, eu estou fazendo uma elucidação genérica, não é minuciosa. Em outro momento aqui no canal eu posso abrir uma playlist para falar de modo aprofundado do masoquismo, mas eu estou trazendo, né, uma elucidação mais genérica mesmo, porque a intenção dessa playlist é de fato o aprofundamento na estrutura psicótica e na clínica da psicose, tá bom? Então, continuando. Aí ele fala, né, do masoquismo erógeno, né, que é uma parte ali do desenvolvimento sexual infantil, onde ele vai dizer que a dor, né, que o prazer ainda não são totalmente diferenciados, e esse tipo de masoquismo acaba sendo a base para os demais, né? Aí ele traz o masoquismo feminino. Apesar do nome, Freud usa esse termo feminino, não é para indicar o gênero, não é querendo dizer que só o sujeito identificado no feminino é que vai passar por esse tipo de masoquismo, é que vai ter inclinação e tendência para viver esse tipo de masoquismo. Por que ele usa o nome masoquismo feminino? Por conta de uma posição subjetiva de passividade, de entrega, de recepção, de submissão. Freud ele associava esse tipo, né, ao desejo inconsciente de submissão, de entrega ao outro. E aí, gente, vale salientar uma coisa. Por que ele fala do masoquismo feminino, né, e traz essa questão da submissão, da posição de passividade, da posição receptiva, de aceitar demais por parte do outro? Por que eu costumo pontuar isso, né? Porque Freud, ele, já falei aqui diversas vezes, é o cara misógino, é o cara, sabe, machista e tudo mais. Gente, Freud vai fazer uma psicanálise configurada na leitura que ele fazia quanto à sociedade da sua época. Como é que Freud vai falar de uma mulher empoderada? Como é que Freud vai falar da mulher, sabe, ativa e empoderada mesmo, numa sociedade em que o patriarcado e o machismo era preponderante? Como é que ele vai configurar uma psicanálise com base numa realidade que não era a realidade dele? Então, quando Freud ele fala da mulher submissa, da mulher passiva, da mulher que se assujeitava mesmo, que era receptiva com relação a várias coisas que vinha por parte do homem, né, do patriarcado, era o que ele vivia na época dele, sabe? Era a leitura que ele fazia da época dele. Não significa dizer que Freud ele tinha em mente que isso é que era o certo para a mulher. Não significa dizer que ele tinha em mente de que sim, a mulher tinha mesmo que ser submissa e a mulher tinha mesmo que aguentar tudo do cara lá, tinha que ser mesmo receptiva e aceitar tudo. Isso não significa dizer que esse era o pensamento dele, né? Mas quando ele fala dessa submissão da mulher, da passividade, do ser receptiva com relação, né, ao que acontecia ali na sociedade da sua época, era a leitura que ele fazia da sociedade da sua época. Naquela época as mulheres sofriam muito, as histéricas é prova viva disso. E quem foi que se debruçou e se inclinou para legitimar e dar voz às mulheres histéricas? Foi Freud. Porque aquela época ali tratavam essas mulheres como lixo,
sabe? E Freud foi quem de fato se interessou por essas mulheres. Freud foi quem de fato humanizou essas mulheres, né? Então, eu acho muito injusto quando eu vejo falas do tipo, o cara é misógino, né? O cara é machista e tudo mais. Não, o cara fazia uma leitura do que acontecia na sociedade da sua época e ele configurava a psicanálise com base no que ele analisava quanto à sociedade da sua época, entende? Pois bem, e aí ele vai falar desse masoquismo feminino, sabe? Que como eu falei, apesar do nome, apesar de usar o termo feminino, isso não é para indicar o gênero, não é para dizer que só a mulher tem tendência ao masoquismo feminino. É porque ele fez ali uma metaforização no que diz respeito a esse tipo de masoquismo, quanto ao que ele percebia, analisava, interpretava frente à posição, de fato, que a mulher ocupava ali na dada época. Então ele trouxe a questão do masoquismo feminino como sendo uma posição subjetiva, né, de passividade, de entrega, de submissão, de ser muito receptiva com relação àquilo que era ofertado a esse sujeito, podia ser destrutivo, pode ser destrutivo como for, mas a pessoa está ali naquela posição passiva aceitando tudo, entende? E aí ele traz o masoquismo moral, que esse é o tipo de masoquismo aí que é muito importante para a psicanálise. Por quê? Porque envolve uma busca inconsciente pelo sofrimento, né? Como uma forma mesmo de que, existe ali de modo muito íntimo, de modo muito ligado a esse sofrimento, um prazer. Então, o sujeito ele sente a necessidade de ser punido, para de repente aliviar uma culpa inconsciente que muitas vezes está aí relacionada a desejos, né, proibidos ou a um superego muito severo, entende? Então, gente, no masoquismo moral, o superego ele vai desempenhar ali um papel muito fundamental, né? O superego ele vai se formar ali naquele momento da psicanálise freudiana a partir das figuras, né, de autoridade que são internalizadas e vai agir ali como um juiz severo, né, que repreende o sujeito, né, por seus desejos inconscientes reprimidos. E aí o masoquismo aparece como sendo uma forma de obter alívio, né? No sentido de que eu sofro punição para sentir um prazer e um alívio frente a uma culpa que eu sinto com relação a esse desejo aqui que é repugnado pela sociedade. Então é como se a dor, é como se o sofrimento fosse uma compensação para daí então aliviar a culpa que o inconsciente carrega, né? Então Freud, em sua teoria, ele propôs a existência do que chamamos de pulsão de morte, né? Em oposição ali a uma pulsão de vida, que seria responsável por nossos ímpetos autodestrutivos e repetitivos. E ele considerava o masoquismo uma expressão muito direta dessa pulsão de morte, né? O desejo inconsciente de um retorno ali ao estado inorgânico, onde não há excitação, onde não há dor, onde não há conflito, mas até chegar a esse estado inorgânico a pessoa se fragmenta bastante, né, nas suas vivências, né, sofre bastante na sua vivência, né, porque inconscientemente está buscando esse estado de morte, que na verdade é algo metafórico para um estado inorgânico mesmo, onde ele não possa mais sentir dor, né, conflito e por aí vai. E aí Lacan ele reformulou a noção de masoquismo e relacionou ao conceito de gozo, que é um prazer que vai para além aí do princípio do prazer, né? É uma proximidade muito significativa com a dor. No masoquismo, o sujeito ele não apenas repete,
né, comportamentos autodestrutivos, mas ele busca uma espécie de gozo, sabe? Uma espécie de gozo que não se limita ao prazer, chega a um sofrimento de fato. E esse gozo, ele estaria muito ligado ao desejo de satisfazer algo que escapa à razão, né? Como um desejo inconsciente mesmo de se aproximar de algo que causa muito sofrimento, mas que paradoxalmente vai gerar aí uma satisfação psíquica. Na visão lacaniana, o masoquismo ele é sustentado por uma fantasia inconsciente, onde o sujeito ele ocupa ali uma posição de objeto, né? Ele é aquele que sofre, né? Ele é o sofrido. E essa posição de objeto significa de fato que o sujeito ele se submete a esse desejo do grande outro. Esse grande outro, nesse sentido, é uma figura interna mesmo de autoridade, de punição. Então, essa fantasia masoquista faz com que o sofrimento ele seja vivido como uma forma de estar em relação com este grande outro, né, buscando aprovação, buscando um reconhecimento por meio, inclusive, da punição, entende? Nas relações interpessoais, o masoquismo ele pode aparecer como uma dinâmica onde o sujeito se coloca de modo muito repetitivo em situações de sofrimento emocional. Né? Ele acaba se envolvendo ali com pessoas, né, em contextos, né, que o fazem repetir experiências, por exemplo, de rejeição, de dor, de desprezo. Né? E aí esse movimento inconsciente mantém aí uma fantasia de que, ao sofrer, ele vai alcançar algum reconhecimento, né, por parte deste outro, ao se permitir, ao lutar por aquilo ali, ao lutar por aquela relação, né, é como se ele fosse alcançar um reconhecimento deste outro e vir a ser amado, sabe, vir a ser aceito e vir a ser reconhecido, né, nossa, tô lutando tanto por essa pessoa, apesar de ela me fazer sofrer, né, que em algum momento ela vai me reconhecer. Né? Então, no masoquismo psicanalítico, há uma dialética entre o prazer e dor. Né? O prazer não está apenas em se sentir bem, né? Mas em, de fato, reviver uma experiência que causa dor. E essa ambivalência, ela é mesmo característica de fantasias masoquistas, onde o sofrimento ele é uma via para sentir de fato algo intenso, né, e manter ali realmente um laço com esse objeto de desejo, entende? Então, gente, o masoquismo ele não é visto, né, apenas como um desvio, uma patologia. Na psicanálise, ele é visto como parte da constituição subjetiva, tá? Na visão psicanalítica, todos nós possuímos uma dose de masoquismo. E se você olhar para a sua vida, nesse momento, você vai entender bem o que eu estou falando, tá? Na visão psicanalítica, todos nós possuímos uma dose de masoquismo. Né? O inconsciente, ele trabalha com a repetição de experiências, mesmo que dolorosas, né? A psicanálise sugere, de fato, que ao reconhecer e trabalhar essas tendências, o sujeito ele pode entender melhor seus desejos, né? E entender melhor, de fato, seus padrões de sofrimento, né? Que repete. Então, o masoquismo na psicanálise explora, de fato, como que o sofrimento se relaciona com esse prazer inconsciente. Né? As dinâmicas de culpa, as dinâmicas de punição, né? Que são impostas, né? pelo superego. Né? Então a psicanálise ela vai de fato se debruçar, vai explorar essa questão do gozo mesmo, que se encontra além do princípio do prazer. Né? Freud e Lacan,
eles contribuíram de modo muito significativo para uma compreensão profunda do masoquismo, revelando de fato que ele é um componente essencial da vida psíquica, das relações humanas, muitas vezes sustentados por fantasias inconscientes. É por isso que existe análise, né? Para que a gente possa se implicar nessas fantasias e poder entender de fato e elaborar por que a gente se repete tanto, né, em dinâmicas e contextos, né, que nos fazem sofrer tanto, né? Qual é o prazer, né, que em nós é fomentado a partir disso, né? Então é isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, não sou psicanalista, tá? Não sou analista. Eu sou um psicólogo que trabalha a partir de uma abordagem analítica e por isso eu tenho tanto gosto pela psicanálise, porque eu uso a psicanálise nos meus atendimentos enquanto psicólogo. Se você estiver buscando um processo, né, de psicoterapia, de acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque, na plataforma do YouTube, e aí eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo. Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui no YouTube. Você vai encontrar o canal Mente Aberta, tá? Onde eu falo de psicologia e áreas afins, assuntos no geral quanto a isso, né? E você vai encontrar também o meu canal novo, abri recentemente, que é o Transpsi. Eu sou um homem trans, né? E trabalho de modo muito significativo com sujeitos trans também. Então abri esse canal para falar das minhas experiências enquanto sujeito trans no mundo e enquanto um profissional que também atende outros sujeitos trans no mundo, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar também nesses outros dois canais, o link vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês e até as próximas gravações.